Imaginem a cena. Você quer ir para o centro da sua cidade, para o centro comercial da sua cidade, e quando você chega lá, você perde o maior tempo parado no trânsito. Depois você perde mais tempo ainda tentando estacionar, porque não tem estacionamento em frente à loja que você quer comprar. Você, depois que estaciona distante da loja que você quer comprar, você vai caminhar pelas calçadas, só que você não consegue ir pela calçada, você tem que ir pela rua, porque as calçadas estão cheias de camelôs. Risco de ser assaltado, buraco na calçada, buraco na rua, o carro passando ao seu lado, a moto buzinando. Então essa situação dramática é o que a gente vive quando você vai lá no centro da sua cidade e especificamente aqui em Natal, quando você vai lá no Alecrim. Né? Semana passada eu fui no Alecrim, precisei comprar um material e me deparei com tudo isso. Eu tinha esquecido como era uma aventura ir para o Alecrim e vivi tudo isso semana passada. Lembro com saudosismo quando eu ia com a minha mãe comprar o tênis da escola lá no centro da cidade, ou mesmo no Alecrim. A minha geração dos anos 80 não tinha Natal Shopping, não tinha Midway, então a gente tinha que ir para os centros comerciais, né? Então era um momento bem marcante assim, do período de janeiro. Só que as coisas mudaram, o shopping center surgiu na nossa cidade, o Natal Shopping especificamente, depois o Midway, depois outros shoppings na Zona Norte, na Zona Sul, o Praia Shopping, por exemplo, Ponta Negra. Então, esses shoppings acabam afastando potenciais consumidores do Alecrim como eu. Entre ir para um local onde eu tenho um local para estacionar, onde eu pego um trânsito muito menor, onde eu vou poder andar no ar-condicionado, no risco de assalto, risco de acidente vai ser muito menor. Eu tenho um estacionamentozinho seguro, pago para estacionar, via de regra pago, né? São comodidades, você paga pela comodidade, você paga pela segurança, você paga pelo conforto. Então, a crítica é a seguinte, pessoal: os nossos gestores e os moradores do Alecrim e os comerciantes do Alecrim principalmente precisam se conscientizar que vocês precisam organizar a cidade, vocês precisam organizar o local de morada e de vivência econômica de vocês. Caso contrário, o seu bairro vai se tornar um bairro falido dentro de poucas décadas. Isso já aconteceu na nossa cidade. Coincidentemente, na mesma semana passada que eu fui no Alecrim, eu também fui na Ribeira. E é só você dar uma olhadinha na Ribeira para você ver a decadência que o bairro vive. Casas fechadas, comércios fechados, prédios fechados, tudo fechado. Aqui e acolá tem um prédio público na principal. Se você começa a entrar naquelas ruelas ali, os becos, as ruas menores, você vê que a cidade está totalmente falida naquele espaço, muitos cortiços inclusive, e o recado para o Alecrim é esse, o recado para o gestor público é esse. Precisa haver um planejamento, precisa haver uma mudança urgente, é uma emergência. Gestores públicos, comerciantes, vocês têm que se unir. O Alecrim vai ter os seus dias contados se vocês não fizerem isso. Estacionamento tem que ser pago mesmo, pô. Outro dia conversando com um amigo que tem comércio lá, ele dizendo que na loja dele, ele tem 5 funcionários que tem carro. São 5 funcionários que estacionam e pegam vagas de potenciais consumidores como eu. Então você pode dizer, mas o meu funcionário vai ter que estacionar longe. Não tem que pensar no seu funcionário, você tem que pensar no seu cliente. Né? Você não tem que pensar na sua vaga de garagem. Você tem que pensar na sua vaga na garagem, não, perdão. Você não tem que pensar na sua vaga lá na rua, você tem que pensar no potencial de novos clientes que você vai ter. Quando você vai saber, o seu cliente vai saber que vai poder estacionar na frente da sua loja. Então, pessoal, vamos ser inteligentes, vamos deixar de pensar em coisas pequenas. O pagamento de estacionamento é uma necessidade, a gente não pode fugir disso. O Alecrim ainda é um centro comercial forte, mas volto a frisar, se certas coisas não mudarem, infelizmente o Alecrim tende à pobreza, tende à decadência e tende a se tornar um bairro como a Ribeira. E se você que é de outra cidade de médio para grande porte como Natal, está vendo esse vídeo, pode ter certeza que a sua cidade passa por algo semelhante. É natural que uma cidade como a nossa aqui de Natal, ela se expanda.
Então, por exemplo, eu moro num bairro distante do centro. Eu moro hoje no bairro de Emaús, e é um bairro espacialmente, geograficamente periférico, né? Então, para eu me deslocar para o Alecrim já é distante. E para chegar lá e ainda encontrar todos esses problemas é pior ainda. Então, para mim é muito mais cômodo ir no shopping. Mas alguns serviços são exclusivos do bairro, algumas lojas atraem pelos preços. Então, potencialmente, o Alecrim tem muita força ainda, mas precisa mudar. Se a gente olhar para a cidade alta, por exemplo, né, o bairro da cidade, se você volta algumas décadas, a gente vê algo semelhante. Os camelôs no meio da rua, nas calçadas, do mesmo jeito. E houve um processo de recuperação, de reurbanização, que deu certo. E no centro hoje você consegue andar, você consegue ter um ambiente mais clean, digamos assim, um ambiente mais limpo, espacialmente falando. E o Alecrim precisa seguir esse exemplo e os lojistas precisam estar atentos a essas mudanças aí. Beleza? Então, recado dado, valeu!